Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Oferecimento: Agrogerais, produtos agropecuários, atendendo Nova Serrana e região. Multare, a melhor assessoria em trânsito do Brasil. Olá, gente querida, estamos chegando com muita alegria aqui na telinha da TV Alterosa com mais uma edição do nosso programa que hoje vai abordar sobre o Alzheimer, com a participação da enfermeira Bianca Oliveira. Confira a partir de agora aqui na TV Alterosa. Gente, muito bom dia. Como anunciado, a participação de uma enfermeira há 20 anos na referida área. Seja bem-vinda, minha amiga Bianca Oliveira. Prazer tê-la aqui. Bom dia, Ângelo. É um prazer estar aqui no seu programa hoje para a gente poder falar um pouco sobre saúde, sobre profissão, sobre cuidados com criança, com transtornos mentais, o Alzheimer, que é uma doença que afeta muito os nossos idosos e hoje tem sido muito falado porque a nossa população está envelhecendo. Pelo IBGE, até o ano de 2030, a gente vai ter muito mais idosos, 90% da população, do que crianças e adolescentes. Então, é um tema, assim, que tem sido muito abordado, como prevenir, como tratar, tem cura, não tem. Então, nós vamos abordar esses temas com você hoje. E o enfermeiro tem uma ligação muito direta com esses pacientes? Sim, totalmente. O enfermeiro, muita gente vê assim, o enfermeiro não como uma profissão, mas como um auxiliar da saúde. E não, isso tem caído muito por terra. Por quê? O enfermeiro, ele tem a consulta de enfermagem, ele acompanha, faz o programa todo de cuidados com o idoso, com a criança, no PSF, você tem um enfermeiro na unidade de saúde. Então, assim, hoje tem desenvolvido um papel muito importante na sociedade. Para quem não conhece a fundo, o que é o Alzheimer, minha amiga? Ângelo, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva, que vai tirando a autonomia da pessoa. O que é uma doença neurodegenerativa? É uma doença que vai destruindo a cadeia neural, de neurônios da pessoa. Então, isso é irreversível, não tem cura, tem tratamento. E quanto antes ser descoberto, melhor será o tratamento e a resposta ao tratamento. Mas a cura pelo Alzheimer a gente não tem ainda. Seria só um acompanhamento? Sim, um tratamento medicamentoso. E as terapias também, que ajudam muito. Explica um pouquinho sobre esses medicamentos, essas terapias. São os medicamentos que vão ajudar na faixa muscular, na cognição do idoso. Tem testes que a gente faz cognitivos, igual são testes do relógio, teste do roubo biscoito, que são testes cognitivos que a gente faz também, para ver o nível que já afetou a cognição desse idoso, e acompanhamentos com terapeuta ocupacional, se for preciso psicólogo, psiquiatra, porque essa demência também pode desenvolver alguma doença mental no idoso também. Isso também é muito importante da gente estar falando. E o Alzheimer, ele atinge pessoas de todas as idades? O comum do Alzheimer é atingir pessoas acima de 65 anos. Então, quanto antes ser descoberta a doença e ser tratada, melhor a qualidade de vida que o idoso, a pessoa da terceira idade, vai ter. Bianca, e quais são os primeiros sinais do Alzheimer? Ângelo, o Alzheimer, os primeiros sinais são esquecimentos. Muitas famílias acham assim: o idoso está ficando demente, a demência senil que é própria do idoso, esquece coisa pequena, esquece onde guardou um objeto e tudo. E depois passa o quê? A esquecer de alimentar, a esquecer realmente aonde foi, onde vai, endereço, não saber voltar para casa. Então não é aquela demência que esqueceu uma chave ali e depois lembra. O Alzheimer não. O idoso esquece e aquela memória recente dele não volta mais. E como diferenciar um esquecimento comum do Alzheimer? É essa questão. O Alzheimer, o idoso esquece e não consegue lembrar mais. A demência, o idoso esquece, mas passa um pouco tempo, ele consegue rever aquela situação e reverter aquele esquecimento. E hoje temos muitos pacientes, pessoas com Alzheimer? Muito. Qual é a situação de momento?
Inclusive assim, na instituição que eu trabalho hoje lá em Nova Serrana, né, que é uma instituição para idosos, a gente tem 26 acolhidos, eu tenho 7. Tenho 7 portadores de Alzheimer na instituição. Então, assim, se for ver, é um número bem significativo. Quem possui o maior risco de desenvolver o Alzheimer? O Alzheimer, o maior risco são pessoas que já vêm com doenças pré-existentes, como diabetes, hipertensão. Então, o que é importante? Essas doenças que a gente chama de doença pré-existente de base, né? Que é a diabetes e a hipertensão. Então, atividade física, atividade cognitiva, palavra cruzada, leitura, alimentação saudável. Atividade física é muito importante, fortalecimento muscular, para que a pessoa tenha condição de ter músculos, né, consumo alto de proteína, para que isso também, na fase da degeneração muscular, seja uma fase mais leve, que o idoso consiga passar com mais facilidade. Você falou que a doença pode piorar, desenvolver, isso ocorre na prática? Sim, ela é degenerativa, né? Aos poucos ela vai degradando. Tende a piorar? Tem, sim. Sim, primeiro ela começa com o cognitivo, depois ela vai para a parte física, motora, né? Aí o idoso já passa a não conseguir andar, não passa a conseguir fazer as atividades de vida diárias sozinhas, que é tomar banho, alimentar. Isso aí tudo precisa estar sendo acompanhado. Qual o papel da família no cuidado desses pacientes? Ângelo, o papel da família é o mais importante, porque requer amor, caridade e percepção de perigo. É um idoso que requer cuidado, não alimentação pontual, a casa tem que ser segura para evitar quedas, porque vai começar a ter muitas quedas, e a família tem que ter a noção de que precisa de cuidar dessa pessoa integralmente. E como você vê a relação das pessoas com o problema ou com o paciente de Alzheimer? Para o paciente, para o idoso com Alzheimer, para ele não sabe o que está acontecendo com ele, né? Ele vive no mundo dele, que não lembra nem, muitas vezes, quem são os filhos, quem são os familiares, não lembra onde reside, o que tem naquela casa. O mais dolorido que eu vejo na minha experiência profissional é a família, a aceitação familiar da situação daquele idoso. Porque muitas vezes é um idoso ativo, né, que produzia, que trabalhava, e depois vê ele como assim, vê ele na situação de não conseguir nem responder por si, é um sofrimento muito grande para a família. Então eu vejo assim que as famílias dos idosos portadores de Alzheimer precisam muito de ajuda, de rede de apoio mesmo, porque eles sofrem mais até mesmo do que o idoso que porta a doença. Em relação a essa atenção dispensada por parte da família em relação a esse paciente de Alzheimer, tem sido interessante? Esse cuidado tem sido praticado de fato? Pela assim que a gente tem visto, né, das famílias que pedem apoio, e assim a gente tem um apoio bem grande das famílias. Só que sempre tem famílias que não conseguem, igual na instituição que a gente trabalha, o que acontece? Tem idosos que não têm família. Nós somos as famílias deles, né? Então a gente que lida com essa situação do Alzheimer com ele. E na situação da família, aí é dividido, né? Eu penso que eles têm que dividir, muitas vezes não tem essa divisão, então fica uma pessoa muito sobrecarregada, principalmente a que mora na residência que o idoso reside. Antigamente a gente via muito a questão do asilo, do asilado como um despejo de idosos. Hoje em dia essa situação mudou muito, porque o que acontece? Eu vejo hoje o lar, a instituição que acolhe, a instituição de longa permanência, como um ato de amor de uma família que não consegue, hoje em dia, muitas famílias não conseguem cuidar dos seus idosos, né? E tem essa oportunidade de estar levando os seus entes queridos para a instituição, que é uma instituição aberta, a visitação todos os dias. O idoso pode sair com o familiar, ser retirado pelo familiar, passear, ir na casa dos familiares. Ele não está restrito ao lar. Então, assim, isso dá uma condição de vida muito boa, porque a alimentação na hora certa, a medicação na hora certa, né? Todos os cuidados, a gente tem as rampas de acessibilidade, calçado próprio para evitar a queda, os protocolos todos instalados na instituição. Então isso aí ajuda muito no bem-estar e manter a doença mais equilibrada. Esse conceito que parte da sociedade tem de que é um ato de abandono, isso não existe, né? Existe. Vocês buscam suporte, apoio, né? Sim, aos sim. familiares. A gente tem 3 formas de acolhimento ao idoso. O
O idoso pode vir à instituição e pedir para ser acolhido. A família pode procurar a gente, né, para acolher, e a gente só acolhe se na entrevista social o idoso demonstrar vontade de ser acolhido, porque se ele falar que não quer ir, a gente não acolhe. E via CREAS, CRAS, né, que são as vias municipais. E esse idoso com Alzheimer sem família, qual que é o futuro? O idoso com Alzheimer sem família, ele vai ter que ser acolhido em algum lugar. Ele vai ter que ter o apoio, né? Que seja numa instituição, que seja um familiar de longe. Aí cabe também ao serviço do Ministério Público, que aciona os familiares, alguém de perto para poder cuidar dessa pessoa, porque ela perde totalmente a noção de cuidado de vida diário, né? Não consegue alimentar, banho, então isso aí tudo depende de alguém que faça, alguém tem que fazer. E é comum vocês receberem pacientes com o referido problema? Sim, sim. Dentre todas as situações, qual o maior desafio para lidar com esse público? O maior desafio de lidar com o portador de Alzheimer é nas atividades de vida diária. Eu tenho trabalhado isso muito com os cuidadores, no sentido de que eles têm muita resistência a banho, alimentação, porque eles não entendem que hoje eu não tomei banho, que hoje é o dia de hoje, que o banho foi... Então a gente faz bastante assim. Eu falo muito com os cuidadores, gente, paciência, paciência e paciência. Vai levar para o banho? Não entra com o idoso direto no banho. Liga o chuveiro, deixa a água cair, vai passando aquela água no rosto, vai apresentando o banho, preparando o ambiente, deixando o ambiente mais acolhedor, uma toalha mais quente, uma roupa mais quente já dentro, né, do banheiro, para que ele já sinta confortável e não tenha tanto problema. E a gente tem conseguido resultados muito bons trabalhando com Alzheimer dessa forma. E essa atenção pode ser praticada também em casa, né? Sim, sim. Fica isso aí como sugestão. Isso. Porque muitas vezes a gente vai fazer entrevista de acolhimento e muitas vezes talvez não acolha o idoso, né, por questão de outras prioridades, e a gente sempre dá esse feedback para a família, sabe? Para estar dando esse acolhimento, mostrando mais as coisas, conversando. Não faça nada com o idoso sem que ele saiba o que vai ser feito. Muitas vezes você vai fazer uma medicação, conversa, conta o que vai ser feito, porque ele acha que pode ser uma coisa que vai fazer mal para ele. Aí a primeira coisa é a negação. Aí eles negam e muita gente não tem paciência, né? A paciência seria dos grandes obstáculos para a família lidar com esses pacientes. Não é fácil. Eu tenho idoso que nega a medicação, você fica a manhã inteira tentando dar a medicação para ele, eles não querem. Banho, tem vezes que dia inteiro até você conseguir dar um banho, mas é tudo conversado, com muito carinho, com muito jeitinho, com toque, a gente chega, abraça, beija, conversa. E com jeitinho a gente consegue tudo com eles. Então existe diálogo entre o paciente e o profissional? Existe muito. É só a questão do esquecimento mesmo? Do esquecimento, só o esquecimento. Existe o diálogo, a não ser que o idoso tenha outro tipo de demência que não consiga ter o diálogo e ter a fala, né? Mas fora isso, no Alzheimer não, a gente consegue perfeitamente manter o contato. Esse esquecimento, ele é momentâneo? Não. O momentâneo é a demência. Ah, sim. O Alzheimer é um esquecimento crônico, né? Do idoso não saber onde mora, não saber o que comer. Tem vezes que você coloca o prato de refeição na frente dele, ele não identifica que aquilo é a comida dele. Então isso também pode acontecer. Em relação à alimentação, existe uma alimentação específica para esse paciente? Levando-se em consideração que muitos idosos que portam Alzheimer vêm de uma diabetes ou de uma hipertensão, ou talvez eles não tenham essas duas, não tenham uma alimentação assim diferenciada. O que tem de diferenciado é na questão da diabetes e hipertensão, né? A gente não oferta açúcar para o idoso diabético, a comida é balanceada com um pouco sal, então isso aí tudo ajuda a equilibrar as doenças de base, a hipertensão e a diabetes. Mas o idoso portador de Alzheimer, ele não tem restrição alimentar, a não ser que ele esteja essas duas doenças, e tem a doença celíaca, que é a intolerância a glúten, ou tem a intolerância à lactose, né, que aí a gente também oferta o leite sem lactose, ou tem idosos que já não preferem não tomar o leite, porque pode dar uma diarreia, alguma coisa assim. O que a gente faz muito é ficar rastreando as vitaminas, né, B12, D3. Requer uma atenção desse sentido. Sim.
porque ele pode alimentar menos, aí a gente oferta mais proteína, tem nutricionista que faz o cardápio deles, né? Então a gente introduz na dieta o ovo, o peixe, a carne em maior quantidade, para que ele não tenha esse déficit do músculo, porque o que constrói músculo é a proteína. Bianca, a importância de um sorriso largo, um sorriso convincente, você valoriza? Lógico, Ângelo. O sorriso não é só um sorriso, né? Na parte da saúde vem a mastigação, que é onde começa a digestão do alimento. Então, quando a gente tem uma dentição perfeita, cuidada, com a prevenção que precisa, a gente tem a saúde também em dia. Você, atenciosa, cuidadosa com essa questão, com certeza frequenta sempre o dentista, né? Com certeza. Vai ficar aqui uma sugestão, Oral Sim, quero mandar um abraço aí para o Dr. Cássio Amaral, né, grande profissional, cirurgião dentista, referência na área. Dr. Cássio, um abraço. Bianca Oliveira, que é enfermeira, né? Um abraço a todos os enfermeiros, profissionais importantes. Eu costumo dizer que é a linha de frente, né? Linha de frente. É o elo entre o médico, entre a saúde, não é isso? Isso. Vamos à linha de frente do Covid e vamos ser a linha de frente da saúde a vida inteira, né, Ângelo? Tá certo. Obrigado pela presença. Vamos para o nosso intervalo comercial, que é rapidinho. Para quem está usando, bom apetite. Qual o seu prato preferido? O que você gosta de alimentar? Salada. O pessoal tem uma certa resistência com salada. Você concorda? Concordo. Concordo, porque eu já fui obesa. Ah, é? Então eu aprendi. Hoje Você já foi obesa? Isso? Já cheguei a 120 quilos. Nossa, hoje está fininha. Graças a Deus. Obrigado pela presença. Gente, muito obrigado aí pelo carinho. Hoje estamos falando sobre Alzheimer. Daqui a pouquinho a gente volta dando sequência a esse bate-papo esclarecedor com a participação, repito, da Bianca Oliveira, que é enfermeira, conosco aqui na TV Alterosa. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Já imaginou voltar a sorrir com segurança, sem dor e transformar sua vida? Na Oral Sim, você encontra dentistas especialistas para ajudar você. Implantes dentários, próteses, estética dental, toxina botulínica, enxerto ósseo, entre outras especialidades. E alta tecnologia com exames na própria clínica. Oral Sim Nova Serrana. Agende agora sua avaliação 37-3225-1007. Voltar a sorrir é mais fácil do que você imagina. Para o que você está fazendo e presta atenção. Perder sua CNH não é opção. A Multari tem a solução. Se você foi multado ou está com algum problema na sua CNH, a Multari tem a solução para você. Há mais de 10 anos no mercado. Sempre entregamos o que prometemos. Tradição, qualidade que você confia. A maior assessoria de trânsito do Brasil. Incidentes acontecem. Caso precise, estamos prontos para analisar seu caso e lhe defender, garantindo seu direito de dirigir. E se cada passo te levasse mais longe com menos esforço, esse é o Velocity da Starflex. Leve, ágil e preciso. São apenas 363 gramas, impulsionando a sua corrida. Com 67% de absorção de impacto, você protege as suas articulações até nas corridas mais intensas. Esse tênis oferece estabilidade que garante segurança em cada passada, sem dor e sem distrações. Estamos falando de um produto com mais de 94% de conforto nos índices comprovados em testes. Esse é o Velocity da Starflex. Não é apenas correr, é sobre evoluir. Precisa de um site para o seu negócio? Vá para nogahost.com. Hospedagem, criação de sites e e-mail profissional. Uma plataforma completa, integrada com os melhores aplicativos do mercado. Alta performance, hardware de última geração e desempenho incrível. É seu site até 10 vezes mais rápido. E se você está sem tempo ou não consegue personalizar seu site, contrate-nos. Deixe seu site nas mãos de especialistas e foque no crescimento do seu negócio. Acesse nogahost.com. Na Domac Ferro e Aço, transformar sonhos em realidade é a nossa missão. Com dedicação, coragem e paixão, criamos produtos que vão além do aço e do ferro. Estamos presentes em todo o interior mineiro, sempre perto de você. Eu sou da terra, eu sou forte, eu sou Domac Ferro e Aço. Domac Ferro e Aço, construindo um futuro melhor. Visite nosso site e saiba mais.
2026 é tempo de conquistas para a educação de Nova Serrana. Uniformes e mochilas para toda a rede municipal. Mais dignidade e apoio às famílias. Mais de 16 milhões de reais investidos em áreas para outras 5 unidades de ensino. Novas escolas nos bairros Jefferson Batista e Moreiras. E 3 novos CMEIs nos bairros Santa Maria, Planalto e Concesso Elias. Mais estrutura, vagas e futuro. Prefeitura de Nova Serrana. Tempo de grandes conquistas. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Gente, muito bom dia, amanhã de quinta-feira. Que prazer ter você conosco. Está chegando o grande dia, o rodeio na cidade de Araújos. Uma festa tradicional, 4ª edição. Portões abertos, né? Entrada franca. Grandes atrações musicais, dentre elas Rio Negro e Solimões e Cleiton e Romário, que é a sensação do momento. Não percam, dias 19 e 20. Dia 19, Rio Negro e Solimões, e no dia 20, Cleiton e Romário. Não deixe de participar. Araújos aguarda por vocês. Uma realização da Companhia de Rodeios Mauro Silva, promovendo mais um grande evento, dessa vez a cidade de Araújos. Hoje, uma participação muito especial, grande profissional, ama o que faz. Foi um chamamento, minha amiga Bianca? Foi um chamamento. Eu, para vir para a enfermagem, eu comecei a cursar pedagogia, porque eu já tinha feito o normal superior, já era professora, vim de família de professoras, então imagina o que a família pensou quando passei para a enfermagem. Aí eu abandonei a pedagogia e vim para a enfermagem, há 20 anos atrás, faz 20 anos esse ano. É um papel fundamental para atender diversas áreas da saúde, sim, né? Com certeza. PSFs? PSF, instituição de longa permanência, hospital, unidades de resgate, né, que a gente tem SAMU, AINE, rodovia. Eu trabalhei em rodovia 6 anos antes da concessão que teve. Então, assim, toda a área da saúde, o enfermeiro tem um papel muito importante. Em relação ao interesse desses pacientes para praticar atividade física? É grande. A gente tem fisioterapeuta, né? E assim, eles não têm muita habilidade, então eles não conseguem fazer muita coisa. Mas uma bicicleta, lá tem esteira, né? Atividade física com halteres, de membro superior, de membro inferior. Isso é recomendado, né? Sim. Eles devem participar dessas atividades. Sim, agora o idoso, assim, que tem residência, aí vamos supor, a família tem uma pracinha de frente, gente, leva esse idoso para caminhar, faz uma caminhada com ele, né? Dentro da condição, porque a atividade física muda totalmente o quadro do portador de Alzheimer. Ajudam no tratamento? Ajuda a não depender tão depressa, a dar uma estagnada na doença, e a questão muscular, porque ele não vai perder músculo tão fácil. E a última coisa que vai acontecer é ele ficar acamado, que é o estágio final da doença. Né? Porque a gente tem músculos internos. A tendência é essa? Sim. Ir para a cama? A tendência é ir para a cama. Todos? Praticamente sim, porque como é neurodegenerativa que começa com o cognitivo e depois vai para o muscular, a tendência é que a gente classifica de grau 1, 2 e 3. Aí com a evolução da doença, o grau 3 é quando ele já não consegue exercer as atividades sozinho, nem alimentação. Então a gente vai começar a ter má digestão, porque o estômago fica mais lento, o intestino fica mais lento, porque são músculos do corpo da gente que vão ser afetados também pela doença de Alzheimer. Para trabalhar na referida área, tem que gostar, tem que se identificar, minha amiga Bianca? Tem. Que os desafios são inúmeros. Sim, eu falo que é a área da saúde. Para trabalhar na área da saúde, você tem que ter humanidade, você tem que ver o paciente na sua visão geral, generalista. Tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que gostar do que faz. Não é uma profissão fácil, porque se for ver, a gente trabalha 24 horas por dia, na questão de
Eu sou a enfermeira responsável técnica do local. Então, o que acontece? Tudo que acontece lá, seja a hora que for, é passado por mim primeiro. Então, às vezes, o cuidador precisa ser cuidado também? Isso é uma coisa muito importante. Quem cuida do cuidador? Porque a gente falou muito de quem cuida do portador de Alzheimer, né? Mas, na verdade, quem cuida de quem está cuidando? Então, isso é a hora da gente parar um pouco e pensar assim, quem cuida precisa de lazer, precisa de tempo, precisa de rede de apoio, precisa de estar junto com alguém, né, que dê esse suporte, e quando não tem? Hoje vocês recebem esse cuidado? Eu recebo. E aí eu tento passar ao máximo isso para os nossos cuidadores também. Né? Sempre estou bem aberta, a gente senta, conversa, a gente discute questões pessoais, né? O que a gente pode ajudar, o que a casa pode ajudar para poder manter a saúde mental. A saúde mental hoje em dia tem sido muito falada. Todo mundo está muito sobrecarregado. E na área da saúde e dos cuidados com idosos não é diferente, ainda é maior, bem maior. Então, atuar nessa área traz muitos transtornos. Mas eu acho que toda área traz desgaste. Nenhuma área é desafios, fácil. Né? Isso, nenhuma área é fácil. Qual a situação do momento? Vem crescendo o número de pessoas com Alzheimer ou está sob controle? Crescendo, porque nossa população está envelhecendo. Né? Igual eu falei no início, nossa população daqui em 2030, a gente vai ter 90% da população idosa. Muitas famílias não querem mais ter filhos, né? Ou quando tem, são 2 no máximo. Antigamente as famílias eram muito extensas, 12, 15 filhos. Hoje em dia não. Então a tendência nossa da população brasileira é ficar cada vez mais idosa. As pessoas estão interessadas em ter menos filhos ou não ter filhos? Não ter filhos ou menos. Hoje em dia você não vê uma pessoa, uma família que tem 10, 12 filhos. Uma mulher igual de meia idade. Se tiver 1 ou 2, é no máximo 2. Como a família pode organizar a rotina de um paciente de Alzheimer? Ângelo, a rotina do paciente de Alzheimer, ela é vital para o paciente, para poder manter ele. Por quê? O portador de Alzheimer, ele não sabe se é dia, se é noite, se ele acabou de acordar, se é hora de dormir. Então, ele ter aquela rotina consegue, pelo menos, manter ele num nível... Não tem noção nenhuma em relação a essas questões? Nenhuma. Gente, chegando num grau de demência mais elevado, não sabe. Se você chegar hoje para o idoso portador de Alzheimer, perguntar onde que ele está. Se ele estiver na instituição que eu trabalho, ele vai falar que ele está na casa dele. Nunca que ele está em outro lugar. Ele tem referência de casa. Né? Aí muitos viram e falam assim, eu quero ir para casa. Aí a gente dá uma volta dentro da instituição, volta para o mesmo lugar e eles chegaram em casa. E com essa fala, a gente finaliza o nosso programa de hoje, que possamos ter mais pessoas comprometidas com a área, como você, minha amiga. Parabéns pelo trabalho, pela coragem, obrigada, né? Muito obrigada. Uma luta diária, não é isso? Uma luta diária. E ter programas que levam, né, as pessoas a ter o conhecimento que a gente está querendo transmitir hoje é muito importante. Parabéns. Falar do assunto é importante. Muito importante. Esclarece, tanto para as famílias, né, tanto para os idosos, no cuidado, como que tem que ser feito, como que tem que lidar com a situação. Né? Obrigado pela participação esclarecedora e a você que nos fez companhia e vai continuar nos prestigiando. Um grande abraço, até o próximo encontro. Vem aí, Cláudio Miranda, trazendo as notícias de destaque. Valeu! Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Oferecimento. Agrogerais. Produtos agropecuários. Atendendo Nova Serrana e região. Multare. A melhor assessoria em trânsito do Brasil. Sua marca pode crescer muito mais. Seja nosso parceiro e anuncie com a gente.